Olá, seja bem-vindo a Mulheres Lendo Juntas. Eu sou Lorena e vou ler com vocês o capítulo Definições, que está presente no apêndice do livro A Criação do Patriarcado, escrito pela Gerda Lerner em 1986. Vamos lá. Definições. Ao me encarregar deste trabalho, faço parte de um esforço em grupo de pensadoras feministas de diversas disciplinas para retificar a omissão da mulher como sujeito do discurso e sua exclusão como participante da formação de sistemas de ideias. A exclusão de mulheres da criação e definição de símbolos pareceu deixá-las de fora da história, portanto, adquiriu uma força de consagração muito maior do que a usada contra qualquer outro grupo subordinado. A maneira como isso ocorreu e afetou a história foi discutida em mais detalhes neste volume. O que já sabemos é que o fator ahistórico dessa prática impediu que as mulheres se conscientizassem como mulheres, tendo sido esse um dos maiores alicerces do sistema de dominância patriarcal. É apenas no século XX que, para um pequeno grupo de mulheres, ainda assim apenas uma pequena minoria se considerada em escala global, as pré-condições de acesso educacional e equidade tornaram-se pelo menos disponíveis, para que as próprias mulheres começassem a enxergar e assim definir seu dilema. Nós, que estamos empenhadas nessa iniciativa de redefinição, enfrentamos o triplo desafio de definir de forma correta, desconstruir a teoria existente e construir um novo paradigma. Encaramos não apenas a dificuldade de não termos uma linguagem adequada, mas também os problemas únicos como mulheres para superar nosso treinamento tradicional e psicologia enraizada e historicamente condicionada. Seja qual for a área de conhecimento na qual trabalhamos, precisamos enfrentar a inadequação de linguagens e conceitos à tarefa em questão. Todos os sistemas de pensamento e filosofias nos quais somos treinadas têm mulheres ignoradas ou marginalizadas. Assim, a única maneira de conceituar mulheres como grupo é comparando-as a vários outros grupos, em geral de oprimidos, e descrevendo-as em termos apropriados para tais grupos. Mas a comparação não é adequada. Os termos não se encaixam. As ferramentas que temos à disposição são inadequadas. O modo como o pensamento abstrato é moldado e a linguagem na qual ele se manifesta são definidos a fim de perpetuar a marginalidade das mulheres. Nós, mulheres, precisamos nos expressar por meio do pensamento patriarcal, conforme ele se reflete na própria linguagem que precisamos usar. É uma linguagem na qual somos incorporadas ao pronome masculino e na qual o termo genérico para humano é homem. As mulheres precisam usar termos chulos ou palavras ocultas para descrever o próprio corpo e suas experiências. Os insultos mais baixos em todos os idiomas referem-se a partes do corpo feminino ou à sexualidade feminina. Além disso, as dificuldades com vocabulário e definição são universais, e pensadoras feministas enfrentaram-nas com bravura. É muito difícil, talvez até inútil, tentar mudar a linguagem e seu uso em um curto alcance. As palavras são construtos culturais socialmente criados. Não podem criar vida a não ser que representem conceitos aceitos por muitas pessoas. As palavras criadas para o uso de um pequeno grupo de iniciados costumam mais confundir que esclarecer. A língua torna-se um jargão técnico compreensível apenas para quem faz parte da pequena cúpula de ilustrados. Para quem deseja desconstruir as suposições androcêntricas inerentes à linguagem que usamos e expressar de forma adequada conceitos apropriados à metade da raça humana, o problema de redefinição e renomeação delimita o alcance e os limites dessa iniciativa. Para que continuemos sendo entendidas e representando a experiência das mulheres, nossos esforços de renomeação devem ser conservadores, ou nossas palavras serão incompreensíveis para as pessoas a quem e de quem falamos. Portanto, tentei, sempre que é possível, usar termos comuns e consagrados, mas definindo com clareza sua aplicação. Por outro lado, a necessidade de redefinir e repensar deve inevitavelmente afetar nossa linguagem. Talvez, na qualidade de escritora e poetisa, eu seja conservadora em relação à linguagem, e assim evite neologismos, embora reconheça o poder que eles têm de causar reflexão a partir de caminhos gastos e, portanto, de ensinar. A confusão de diferentes interpretações de determinados conceitos que são básicos para o pensamento feminista reflete, com precisão considerável, o estado do pensamento feminista. A rebelião contra a marginalidade intelectual das mulheres vem ocorrendo com a força de enchentes que irrompem de pedras e solo em lugares diferentes
e em uma variedade de direções. É cedo demais para esperarmos unanimidade ou mesmo um vocabulário comum, e suspeito que talvez jamais o alcancemos, assim como todos os homens aprenderam a falar em uma linguagem compreensível uns com os outros. Ainda assim, é frequente que um conceito, uma definição ou um termo específico sejam aceitos e mais utilizados. Essa nova linguagem passa a ser um símbolo, um indício de mudança de consciência e de uma nova forma de pensar. Então, precisamos usar a linguagem dos patriarcas, mesmo enquanto pensamos em como sair do patriarcado. Mas essa linguagem também é a nossa, é a linguagem das mulheres, uma vez que a civilização, embora patriarcal, também é nossa. Precisamos reivindicá-la, transformá-la, recriá-la, e ao fazê-lo, transformar o pensamento e a prática a fim de criar uma linguagem nova, comum e sem gênero. Por enquanto, prestar atenção às palavras que usamos e a como as usamos é uma maneira de levar nosso pensamento a sério, ou seja, é um começo fundamental. Para os meus objetivos, 3 conceitos foram particularmente difíceis de definir e nomear de forma apropriada. Primeiro, o conceito que descreve a situação histórica das mulheres. Segundo, o que descreve várias formas de luta autônoma das mulheres. E terceiro, o que descreve o objetivo da luta das mulheres. Que palavras descreve a posição histórica das mulheres na sociedade? Opressão das mulheres é a expressão que costuma ser usada por escritoras e pensadoras e também por feministas. O termo opressão, que significa subordinação forçada, é usada para descrever a condição vulnerável de indivíduos e grupos, como em opressão de classe ou opressão de raça. A expressão descreve de forma inadequada a dominância paternalista, que, embora tenha aspectos opressivos, envolve também um conjunto de obrigações mútuas e frequentemente não é vista como opressiva. A expressão opressão das mulheres evoca de modo inevitável a comparação com os outros grupos oprimidos e faz com que as pessoas pensem em termos de comparação entre os vários graus de opressão como se lidassem com grupos semelhantes. Pessoas afrodescendentes, mulheres e homens, são mais oprimidas do que mulheres brancas? A opressão exercida pelos colonos é comparável de alguma forma à opressão vivida por donas de casa suburbanas de classe média? Tais questões são enganosas e irrelevantes. A diferença de status das mulheres e de outros grupos minoritários oprimidos, ou mesmo de grupos majoritários, como os colonizados, são tão básicas que não é adequado usar o mesmo termo para descrever todos eles. O domínio de metade da humanidade sobre a outra metade é qualitativamente diferente de qualquer outra forma de domínio, e nossa terminologia deve deixar isso claro. A palavra opressão sugere vitimação. De fato, quem oprime mulheres costuma conceituar mulheres como grupo, sobretudo como vítimas. Essa forma de enxergar mulheres é enganosa e ahistórica. Embora todas as mulheres tenham sido vitimadas em determinados aspectos de suas vidas, e algumas, em certos momentos, mais do que outras, as mulheres estão estruturadas na sociedade de tal forma que são ao mesmo tempo sujeitos e agentes. Como discutimos antes, a dialética da história das mulheres, a complexa atração de forças contraditórias sobre as mulheres, faz com que estas sejam ao mesmo tempo marginalizadas e centrais aos eventos históricos. Tentar descrever sua condição, usando um termo que oculte essa complexidade, é contraproducente. A palavra opressão foca na injustiça. É subjetiva, pois representa a consciência do grupo vitimado de ter sido injustiçado. A palavra sugere uma luta pelo poder, cuja derrota resulta na dominância de um grupo sobre o outro. Pode ser que a experiência histórica das mulheres inclua a opressão desse tipo, mas ela abrange muito mais. Mulheres, mais do que qualquer outro grupo, colaboraram com a própria subordinação, aceitando o sistema sexo-gênero. Elas internalizaram tanto os valores que as subordinam, que os passam para os filhos. Algumas mulheres são oprimidas em certo aspecto da vida pelos pais ou maridos, enquanto elas mesmas exercem poder sobre outras mulheres e outros homens. Tais complexidades tornam-se visíveis quando o termo opressão é usado para descrever a condição das mulheres como grupo. O uso da expressão subordinação das mulheres, em vez do termo opressão, tem vantagens distintas. A subordinação não tem a conotação de intenção maldosa da parte do dominante. Ela dá margem à possibilidade de conluio entre ele e a subordinada.
inclui a possibilidade de aceitação voluntária do status subordinado em troca de proteção e privilégio, uma condição que caracteriza muito da experiência histórica das mulheres. Usarei a expressão dominância paternalista para essa relação. Subordinação inclui outras relações além da dominância paternalista, e tem a vantagem adicional sobre o termo opressão de ser neutra em relação às causas da subordinação. As relações complexas de sexo/gênero entre homens e mulheres ao longo de 5 milênios não podem ser atribuídas a uma única causa, a sede de poder dos homens. Portanto, é melhor usarmos termos razoavelmente sem carga de valores para que possamos descrever as várias e variadas relações de sexo/gênero construídas tanto por homens quanto por mulheres em épocas e momentos diferentes. O termo privação tem, em relação aos outros dois termos, a vantagem de ser objetivo, mas a desvantagem de mascarar e esconder a existência das relações de poder. Privação é a observada ausência de prerrogativas e privilégios. O foco da atenção é no que foi negado, não em quem negou. A privação pode ser causada por um único indivíduo, grupos de pessoas, instituições, condições naturais e desastres, problemas de saúde e muitas outras causas. Quando alguém conceitua mulheres como centrais, não marginais, para a história da humanidade, fica óbvio que as 3 palavras descrevem as mulheres em algum momento da história e em algum lugar ou grupo. Fica óbvio também que cada palavra é adequada a aspectos específicos do status das mulheres em determinado momento ou local. Assim, homens e mulheres da fronteira do oeste norte-americano eram privados de assistência médica adequada e oportunidades educacionais em razão das condições na fronteira. Mulheres norte-americanas do nordeste urbano, antes da Guerra Civil, podem ser descritas como oprimidas, pois a elas eram negados direitos legais, como o voto, e liberdade sexual, como o direito de controlar a própria reprodução. Práticas discriminatórias no trabalho e na educação constituem a opressão, uma vez que tais restrições, na época, eram impostas para beneficiar grupos específicos de homens, tais como os empregadores e profissionais do sexo masculino. Mulheres eram privadas, em termos econômicos, pois eram direcionadas a empregos segregados por sexo. Pode-se dizer que mulheres casadas são subordinadas a homens em relação a seus direitos legais e seu direito à propriedade. Mulheres, em geral, eram subordinadas aos homens em associações voluntárias e em instituições, como igrejas. Por outro lado, a dominância de mulheres de classe média dentro da família era crescente naquela época em razão da separação das esferas masculina e feminina. Para entender a complexidade dessa situação, é fundamental saber que o aumento da autonomia doméstica ocorreu em uma estrutura de sociedade que restringia e privava as mulheres de várias formas. O esforço para rotular todos os diferentes aspectos da situação das mulheres confundiu a interpretação da história das mulheres. É impossível, e ninguém tentou, descrever o status dos homens durante qualquer período da história em um termo apropriado. O mesmo vale para as mulheres. O status das mulheres em comparação ao dos homens, em qualquer época e lugar, deve ser diferenciado em minúcias, de acordo com seus aspectos específicos e sua relação com estruturas sociais diversas. Portanto, vários termos apropriados devem ser usados para enfatizar essas diferenças, prática que segue do começo ao fim. Qual é o termo apropriado para descrever a luta ou descontentamento das mulheres? Feminismo é o termo que se costuma usar, de modo um tanto indiscriminado. Algumas das definições usadas hoje em dia são: a. Doutrina que advoga por direitos sociais e políticos para mulheres iguais aos dos homens. B. Movimento organizado para conquistar esses direitos. C. A afirmação das reivindicações de mulheres como grupo e o corpo teórico que as mulheres criaram. D. Crença na necessidade de mudança social em grande escala para aumentar o poder das mulheres. A maioria das pessoas que usam o termo incorpora as definições de A a C, mas a necessidade de mudança social básica no sistema para o qual mulheres exigem acesso igual não é necessariamente aceito por feministas. Eu sempre defendi a necessidade de uma definição mais disciplinada do termo. Depois, chamei a atenção para a útil distinção entre direitos da mulher e o conceito de emancipação da mulher. Para isso tem uma nota. Eu uso a forma de escrever do século XIX para o movimento de direitos da mulher
e a forma de escrever do século XX para o atual movimento de emancipação das mulheres. Voltando. O objetivo do movimento de direitos da mulher é garantir às mulheres igualdade com os homens em todos os aspectos da sociedade e dar a elas acesso a todos os direitos e oportunidades que os homens têm nas instituições da sociedade. Assim, o movimento de direitos das mulheres é parecido com o movimento de direitos civis dos afrodescendentes dos Estados Unidos, ao buscar participação igual para as mulheres no status quo, essencialmente um objetivo reformista. O movimento pelo sufrágio e pelos direitos da mulher do século XIX é um exemplo desse tipo. A expressão emancipação da mulher significa liberdade das restrições opressivas impostas pelo sexo, autodeterminação e autonomia. Liberdade das restrições opressivas impostas pelo sexo significa liberdade das restrições biológicas e sociais. Autodeterminação significa ser livre para decidir o próprio destino. Ser livre para definir seu papel social, ter a liberdade de tomar decisões referentes ao próprio corpo. Autonomia significa conquistar o próprio status, não obtê-lo por meio de herança ou casamento. Significa independência financeira, liberdade de escolher seu estilo de vida e vivenciar sua orientação sexual. Tudo isso sugere uma transformação radical de valores, teorias e instituições existentes. Feminismo pode incluir as duas posições, e o feminismo do século XX, em geral, o fez, mas acredito que, para mais exatidão, seria bom fazermos distinção entre o feminismo pelos direitos da mulher e o feminismo pela emancipação das mulheres. A luta pela emancipação das mulheres antecede o movimento pelos direitos da mulher. Não é sempre um movimento, pois pode ser um nível de consciência, um ponto de vista, uma postura, bem como a base para um esforço organizado. A emancipação das mulheres, é claro, ainda está longe de ser alcançada, embora mulheres de muitos lugares tenham conquistado vários direitos. Usando as duas definições em vez de uma, podemos distinguir com mais precisão, em estudos históricos, o nível de consciência e os objetivos das mulheres que estudamos. Emancipação tem derivação histórica específica do direito civil romano. E mais manus mais capere. Sair de sob a mão de... livrar-se da dominação paternalista, o que se encaixa na situação das mulheres com muito mais exatidão do que libertação. Eu, portanto, prefiro a palavra emancipação. Tento seguir o hábito de usar direitos da mulher ou emancipação das mulheres sempre que for apropriado e restringir meu uso da palavra feminismo às ocasiões em que tanto o nível de consciência quanto o de atividade sejam evidentes. Que palavra descreve o objetivo da luta das mulheres? Libertação das mulheres é a expressão que costuma ser utilizada. Minhas objeções ao uso dessa expressão são as mesmas quanto ao uso de opressão. Ela evoca movimentos políticos de libertação de outros grupos, tais como minorias raciais e coloniais. Implica vitimação e uma consciência subjetiva em um grupo que luta para corrigir uma injustiça. Enquanto o último conceito precisa ser incluído com certeza em qualquer definição adequada, o primeiro deve ser evitado. É óbvio, com base nessa discussão, que os termos que usamos dependem muito de como definimos as mulheres como grupo. O que são as mulheres, além de metade da população humana? Mulheres são um sexo. Mulheres são um grupo à parte em razão de suas distinções biológicas. O mérito de se usar o termo é que ele define com clareza as mulheres, não como subgrupo ou minoria, mas como metade do todo. Homens são o único outro sexo. Claro que não nos referimos à atividade sexual, mas ao fato biológico. Pessoas pertencentes a qualquer um dos sexos são capazes e podem ser agrupadas de acordo com a variedade mais ampla de orientações e atividades sexuais. Gênero é a definição cultural de comportamento definido como apropriado aos sexos em dada sociedade, em determinada época. Gênero é um conjunto de papéis culturais. É uma fantasia, uma máscara, uma camisa de força com a qual homens e mulheres dançam sua dança desigual. Infelizmente, o termo é usado tanto no discurso acadêmico quanto na mídia como alternável com sexo. Na verdade, é provável que seu uso público e disseminado se deva ao fato de soar mais refinado do que a simples palavra sexo, com suas conotações indecentes. Tal uso é infeliz, porque esconde e mistifica a diferença entre o que é fato biológico, sexo, e o que é criado pela cultura, gênero. Feministas, mais do que qualquer um,
devem querer apontar essa diferença e, portanto, ter cuidado ao usar as palavras apropriadas. Sistema sexo-gênero é uma expressão muito útil, apresentada pela antropóloga Gayle Rubin, que encontrou ampla aceitação entre feministas. Refere-se ao sistema institucionalizado que distribui recursos, propriedade e privilégios a pessoas de acordo com papéis de gênero definidos culturalmente. Assim, o sexo determina que mulheres devem ter filhos, e o sistema sexo-gênero afirma que elas devem criar os filhos. Que palavras descrevem o sistema sob o qual as mulheres viveram desde o início da civilização e estão vivendo agora? O problema com o termo patriarcado, que a maioria das feministas usam, é que tem um significado limitado e tradicional, não necessariamente o significado que as feministas dão a ele. Em seu significado limitado, patriarcado se refere ao sistema, derivado historicamente do direito grego e romano, em que o homem chefe de família tinha total poder legal e econômico sobre seus familiares dependentes, mulheres e homens. As pessoas que usam o termo dessa forma, não raro inferem o fato ahistórico limitado a ele. O patriarcado começou na Antiguidade Clássica e terminou no século XIX, com a outorga de direitos civis para mulheres, em particular as casadas. Esse uso é problemático porque distorce a realidade histórica. A dominância patriarcal de chefes de família homens sobre seus parentes é muito mais antiga que a Antiguidade Clássica. Ela começa no terceiro milênio a.C. e encontra-se bem estabelecida na época em que foi escrita a Bíblia hebraica. Além disso, pode-se defender que, no século XIX, a dominância masculina na família apenas tomou novas formas, sem ter conhecido seu fim. Então, a definição limitada do termo patriarcado tende a impedir a definição precisa e a análise de sua presença contínua no mundo de hoje. Patriarcado, em sua definição mais ampla, significa a manifestação e institucionalização de dominância masculina sobre as mulheres e crianças na família e a extensão da dominância masculina sobre as mulheres na sociedade em geral. A definição sugere que homens têm o poder em todas as instituições importantes da sociedade e que mulheres são privadas de acesso a esse poder, mas não significa que as mulheres sejam totalmente impotentes ou privadas de direitos, influência e recursos. Uma das mais árduas tarefas da história das mulheres é traçar com precisão as várias formas e maneiras como o patriarcado aparece historicamente, as variações e mudanças em sua estrutura e função, e as adaptações que ele faz diante da pressão e da demanda das mulheres. Se o patriarcado descreve o sistema institucionalizado de dominância masculina, o paternalismo descreve um modo específico, um conjunto de relações patriarcais. Paternalismo, com mais precisão, dominação paternalista, descreve a relação de um grupo dominante, considerado superior, com um grupo subordinado, considerado inferior, na qual a dominância é mitigada por obrigações mútuas e direitos recíprocos. O grupo dominado troca submissão por proteção, trabalho não remunerado por sustento. Em suas origens históricas, o conceito vem das relações familiares conforme se desenvolveram sob o patriarcado, nas quais o pai tinha total poder sobre todos os membros da família. Em troca, tinha a obrigação de prover sustento econômico e proteção. A mesma relação ocorre em alguns sistemas de escravidão. Pode acontecer em relações econômicas, tais como o sistema padrone do sul da Itália ou o sistema usado em algumas indústrias japonesas contemporâneas. Como se aplica a relações familiares, deve-se observar que as responsabilidades e as obrigações não são distribuídas igualmente entre o grupo protegido. A subordinação dos filhos meninos à dominação do pai é temporária. Dura até que eles mesmos se tornem chefes de família. A subordinação das filhas meninas e das esposas dura a vida inteira. As filhas só podem escapar tornando-se esposas sob a dominância ou proteção de outro homem. A base do paternalismo é um contrato verbal de troca, sustento econômico e proteção do homem em troca de subordinação em todos os aspectos, servidão sexual e trabalho doméstico não remunerado da mulher. Machismo define a ideologia de supremacia masculina, de superioridade masculina e de crenças que a apoiem e sustentem. Machismo e patriarcado se reforçam de forma mútua. É evidente que o machismo pode existir em sociedades onde o patriarcado institucionalizado tenha sido abolido. Um exemplo seria o de países socialistas, com constituições que garantem às mulheres igualdade absoluta na vida pública,
mas onde as relações sociais e familiares são machistas mesmo assim. A possibilidade da existência do patriarcado, mesmo quando a propriedade privada é abolida, é debatida hoje em dia entre marxistas e feministas e divide opiniões. Minha tendência é pensar que onde quer que exista a família patriarcal, o patriarcado renasce sempre, mesmo que as relações patriarcais tenham sido abolidas em outros âmbitos da sociedade. Independentemente da opinião que se tenha sobre isso, o fato é que, enquanto existir machismo como ideologia, as relações patriarcais podem ser restabelecidas com facilidade, mesmo que tenham ocorrido mudanças legais que as proscrevam. Sabemos que a legislação de direitos civis é ineficaz enquanto existirem crenças racistas. O mesmo vale para o machismo. O machismo tem a mesma relação com o paternalismo que o racismo tem com a escravidão. As duas ideologias permitiram que o grupo dominante se convencesse de que estendia a benevolência paternalista a criaturas inferiores e mais fracas. Mas o paralelo acaba aqui, pois o racismo fez com que os escravos criassem grupos de solidariedade, enquanto o machismo fez com que as mulheres se dividissem. O escravo viu, em seu mundo, outros tipos de hierarquia e desigualdade. Homens brancos inferiores a seu senhor, em termos de classe, mulheres brancas inferiores a homens brancos. O escravo vivenciou sua opressão como um tipo dentro de um sistema de hierarquia. Escravos podiam enxergar com clareza que estavam naquela situação por causa da exploração de sua raça. Então a raça, fator no qual a opressão era embasada, tornou-se também a força que unificava os oprimidos. Para a manutenção do paternalismo e da escravidão, é essencial convencer o grupo subordinado de que seu protetor é a única autoridade capaz de suprir suas necessidades. É, portanto, de interesse do senhor manter o escravo na ignorância sobre seu passado e futuras alternativas. Mas os escravos mantiveram viva uma tradição oral, um conjunto de mito, folclore e história, que falava de uma época antes da escravização e definia um tempo anterior de liberdade. Isso oferecia uma alternativa à situação deles naquele momento. Os escravos sabiam que seu povo não fora sempre escravo e que outros como eles eram livres. Esse conhecimento do passado, as tradições culturais específicas, o poder da religião e a solidariedade de grupo permitiram que os escravos resistissem à opressão e garantissem a reciprocidade de direitos implícita em seu status. Eugène Genovese, em seu excelente estudo sobre a cultura dos escravos, mostra como o paternalismo, embora suavizasse as características mais cruéis do sistema, também tendia a enfraquecer a capacidade individual de enxergar o sistema em termos políticos. Ele diz, abre aspas, não é dizer que os escravos não agiam como homens, é que eles não compreendiam a força que tinham como povo para agir como homens políticos, fecha aspas. Para isso tem uma nota. Perceba como nessa citação, Genovese inclui mulheres no termo homens, e assim as perde. Homens escravos não podiam se tornar homens políticos, pois eram escravos. Mulheres escravas não podiam se tornar pessoas políticas, porque eram mulheres e escravas. Genovese, que tem consciência do papel das mulheres na história e apoia a história das mulheres, caiu aqui em uma armadilha do machismo estruturada na linguagem. Voltando. A razão de não conseguirem tomar consciência de sua força coletiva era o paternalismo. Essa descrição tem grande relevância para a análise da posição das mulheres, uma vez que sua subordinação foi manifestada a princípio como dominância paternalista dentro da estrutura familiar. Essa condição estrutural tornou bastante difícil qualquer tipo de desenvolvimento de solidariedade feminina e grupo coeso. Em geral, podemos observar que mulheres privadas do apoio do grupo e de conhecimento exato sobre a história das mulheres vivenciaram um completo e desolador impacto da formação cultural através da ideologia machista, conforme manifestada na religião, nas leis e nos mitos. Por outro lado, era mais fácil para as mulheres manterem um senso de autovalorização, porque é óbvio que compartilhavam o mundo e suas incumbências com os homens. Com certeza, isso era válido na sociedade pré-industrial, quando a complementaridade dos esforços econômicos de homens e mulheres era claramente visível. Era mais difícil manter o senso de autovalorização na sociedade industrial, por causa da complexidade do mundo tecnológico com o qual os homens lidavam e por causa da natureza de commodity de todas as transações comerciais, da qual as mulheres, na qualidade de donas de casa,
eram em grande medida excluídas. Não é por acaso que, em todo o mundo, os movimentos feministas tenham começado apenas após a industrialização. A base sobre a qual esse movimento se desenvolveu é a cultura da mulher, mais um conceito que merece definição. Cultura da mulher é a base que sustenta a resistência das mulheres à dominação patriarcal e a afirmação de sua própria criatividade ao moldar a sociedade. A expressão sugere uma afirmação de igualdade e uma consciência de irmandade. A cultura da mulher traduz-se com frequência na redefinição de objetivos e estratégias de movimentos de massa em termos que as mulheres considerem adequados. Nos Estados Unidos do século XIX, a cultura da mulher resultou em uma definição autoconsciente da superioridade moral das mulheres como uma justificativa para sua emancipação. A expressão também é usada no sentido antropológico para englobar as conexões de família e amizade das mulheres, seus laços afetivos, seus rituais. É importante entender que a cultura da mulher nunca é uma subcultura. Seria até inapropriado definir a cultura de metade da humanidade como subcultura. As mulheres vivem sua existência social dentro da cultura geral, sempre que são limitadas por obstáculos do patriarcado ou segregação em grupos, o que sempre tem como objetivo a subordinação, transformam esse obstáculo em complementaridade e o redefinem. Assim, mulheres vivem uma dualidade, como integrantes da cultura geral e participantes da cultura da mulher. Quando as condições históricas são adequadas e as mulheres têm tanto o espaço social quanto a experiência social para embasar seu novo entendimento, a consciência feminista se desenvolve. Historicamente, isso ocorre em estágios distintos. Primeiro, a consciência da injustiça. Segundo, o desenvolvimento da noção de irmandade. Terceiro, a definição autônoma pelas mulheres de suas metas e estratégias para mudar a própria condição. E quarto, o desenvolvimento de uma visão alternativa do futuro. O reconhecimento de uma injustiça se torna político quando as mulheres percebem que essa injustiça é compartilhada com outras. Para remediar a injustiça coletiva, as mulheres se organizam na vida política, econômica e social. Os movimentos que organizam inevitavelmente encontram resistência, o que as força a contar com os próprios recursos e força. No processo, desenvolvem um senso de irmandade. Esse processo também resulta em novas formas de cultura da mulher, impostas às mulheres pela resistência que elas encontram, tais como instituições ou modelos de vida segregados por sexo ou separatistas. Com base em tais experiências, as mulheres começam a definir as próprias demandas e a desenvolver teorias. Em determinado nível, saem da androcentricidade na qual foram educadas e passam a colocar as mulheres no centro. Na área acadêmica, os estudos das mulheres buscam encontrar uma nova estrutura de interpretação interior à cultura histórica das mulheres, resultando em sua emancipação. É apenas por meio da descoberta e do reconhecimento de suas raízes, seu passado e sua história, que as mulheres, assim como outros grupos, tornam-se capazes de projetar um futuro alternativo. A nova visão das mulheres exige que elas sejam colocadas no centro, não apenas de eventos, onde sempre estivemos, mas do trabalho universal de reflexão. As mulheres estão exigindo, como fizeram os homens durante o Renascimento, o direito de definir, o direito de decidir. E com isso eu finalizo essa leitura. Se vocês quiserem apoiar o canal, existe o apoia.se/Mulheres Lendo Juntas ou o pix mulhereslendojuntas@gmail.com. No Linktree/Mulheres Lendo Juntas, vocês também têm acesso às redes sociais, aos agregadores de podcast, ao mapeamento de escritoras, ao acervo virtual de ficção e teoria feminista, assim como indicações de filmes, documentários e curtas feitos por mulheres sobre a realidade das mulheres, disponibilizados gratuitamente no Libreflix e no YouTube. É isso, até a próxima. Tchau, tchau.